Hoje é dia do homem presbiteriano. Então, para todos os homens da amada Igreja Presbiteriana, parabéns pelo seu dia. E é por isso que hoje o assunto é esse. E para as mulheres que estão pensando, poxa, pastor, e as mulheres? Então, domingo que vem é dia da mulher presbiteriana. Então, vocês vão ter que voltar. Sinto muito, mas vão ter que voltar. Hoje é o dia do homem presbiteriano. E em nosso último encontro, nós fechamos, vocês devem lembrar, a nossa série sobre resoluções de ano novo. Lembra? Esse ano eu vou, e a gente tinha que completar essa frase com aquelas diretrizes, não do nosso coração, mas da parte de Deus para nós. A nossa missão passa pelo correto exercício de nossa identidade biológica, seja como homens, seja como mulheres. Então a gente vai meio que continuar o mesmo assunto que a gente já estava vindo. Hoje, falando em especial para os homens e domingo que vem para as mulheres. O que significa ser um homem de verdade? O que significa isso? A gente pode pensar que na concepção dos mais velhos é uma coisa, na concepção de outros mais jovens pode ser uma outra coisa diferente. Para as mulheres, elas devem ter no seu coração a concepção do que é um homem de verdade. Mas os homens, com certeza, têm outra concepção do que significa ser homem de verdade. E se a gente sair da igreja, a sociedade, os movimentos modernos, pós-modernos, estão trabalhando sempre para modificar esta concepção conforme as suas ideias, conforme a sua filosofia. E por trás de tudo isso, sempre, nós temos o pecado e a pecaminosidade do ser humano corrompendo a masculinidade. Então a masculinidade tornou-se um conceito, por conta disso, sem forma, flexível, líquido. Vocês concordam? Hoje, a gente encaixa um monte de gente nessa história, eu sou homem. Tem até quem não é homem dizendo que é homem. Então ficou muito amplo, muito sem solidez, esse conceito, essa concepção do que significa ser homem de verdade. Preste atenção, não haverá melhora na sociedade, aqui no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, sem que essa melhora passe pelos homens. Os homens são parte importante na sociedade para as coisas melhorarem, ou então para as coisas piorarem. E para aquelas que estão achando, poxa vida, vim no culto no dia errado, faltei o ano inteiro, quando eu vim o pastor vem falar de homem, calma. Mulheres, vocês são filhas de um homem, ou não? Todas vocês são filhas de um homem. E talvez isso tenha sido para você uma bênção, talvez tenha sido uma maldição, eu não sei. Mas, mesmo assim, você veio ao mundo por causa de um homem, não apenas de uma mulher. Você pode ser irmã de um homem, ou então esposa de um homem, ou mãe de um homem. Se não, você está empregada trabalhando para o homem, ou é a chefe de um homem. De qualquer forma, você se relaciona com colegas, com amigos, com vizinhos, e todos eles são homens. Você vai ter que aprender, vai ter que saber o que é um homem de verdade. Para ser bênção na vida desses homens e para saber se relacionar com eles da maneira certa. Essa masculinidade que se tornou um conceito sem forma, tudo cabe dentro desse conceito de homem. Ela não pode ser assim. Precisa ser modificado, precisa ser restaurado. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Ele moldou de barro. Deus soprou sobre ele o seu espírito e ele se fez alma vivente. O mesmo Deus que deu forma e vida para o homem é o Deus que pode restaurar o homem plenamente em sua plenitude. Então, vocês que são homens que estão aqui, eu sei que o pecado já estragou, suas escolhas já se estragaram, e você pode até se ver como um homem, não como Deus quer, não conforme o coração de Deus. Mas, eu já quero começar esse sermão dizendo, o mesmo Deus que criou o ser humano, é o Deus que pode transformar o ser humano, especialmente o coração e a vida do homem. Vamos lá?
eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. E se você é mulher, eu queria que você pensasse no seu pai, no seu marido, no seu irmão. E orasse: Deus, eles precisam tanto do Senhor. Fala comigo, me ensina, mas também encontre o caminho do coração deles e abençoa eles. E se você é homem, a sua oração para Deus falar contigo. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos saber o que o Senhor determinou para nós como homens. E aqui também nós temos muitas mulheres que se relacionam com homens e que são influenciadas por esse mundo na sua perspectiva do que fazer, do que é certo, do que é errado. Hoje, nós queremos que o Senhor alinhe, que o Senhor corrija, que o Senhor derrube por terra toda ideia falsa e nos leve ao conhecimento dos teus planos que são perfeitos, do teu projeto que é mais que especial e que pode nos preencher plenamente. Abençoa-nos nessa noite, nós oramos em nome de Jesus, e todos que concordam dizem amém. Para a gente poder falar sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 18, versículo 21 a 22. Por favor, abra, porque é importante que você tenha esse contato com a sua Bíblia, esse hábito de ler ela. Porque se eu leio o seu estudo, eu sou beneficiado, tento compartilhar algo com vocês. Mas se você lê, se você estuda, se você marca, se você relê na sua casa, o beneficiado é você. É você que é edificado, os conceitos são fortalecidos dentro do teu coração. Êxodo, capítulo 18, versículo 21 a versículo 22, apenas 2 versículos. Eu vou usar uma versão diferente hoje, a revista e atualizada. E, se vocês puderem me ajudar, só tem uma única frase que eu quero que vocês leiam aqui. Está escrito assim: procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Vocês? Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Eu vou ler esses 2 versículos, mas antes de continuar, eu preciso te situar. Por que esse versículo está aqui e qual que é o contexto dele? Moisés tinha sido usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo hebreu foi escravo por mais de 400 anos. Moisés foi o líder, homem, que Deus mandou para lá e enfrentou o faraó, enfrentou os deuses egípcios e libertou o povo de Israel. Deus fazendo as suas maravilhas, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, aquelas histórias que vocês, se não conhecem, pelo menos já viram algum filme fazendo alusão a isso. No entanto, Moisés tirou do Egito mais de 1 milhão de pessoas. E ele se tornou o líder, ele se tornou o guia, o pai dessa multidão de pessoas. E todos os problemas ele tinha que resolver. Então, ele acordava cedo, bem cedo, e ele começava a trabalhar atendendo a demanda das pessoas, o litígio, a confusão, julgando, dizendo, instruindo, falando. E ia desde de manhã até tarde da noite. O povo ficava ali numa fila imensa, cansando-se de esperar. E Moisés também se desgastava atendendo todas as pessoas, todos os dias. O sogro de Moisés veio encontrar com ele, ficou muito feliz por saber das maravilhas que Deus tinha realizado para libertar o povo. Mas quando ele viu o seu genro naquela atividade, trabalhando, com tudo centralizado nele, ele falou: isso não é certo, você não está fazendo bem para si, você não está fazendo bem para o povo, vocês vão se acabar desse jeito. Por que que você não escolhe homens capazes, tementes a Deus? E aí você instrui eles, e eles vão ser os responsáveis para julgar as causas menores, de maneira que só chegue a você as coisas difíceis que eles não conseguirem resolver. O que vocês acham? Boa ideia? Péssima ideia? O que vocês acham? Ótima ideia. Estava descentralizando a administração para que mais pessoas pudessem ser atendidas em menos tempo. Perceba que aquele problema que Israel estava enfrentando, que estava consumindo a energia e o tempo de Moisés, a solução desse problema passava por homens. A solução era levantar mais homens para trabalhar, para servir naquela necessidade. E aí é que o negócio começa a ficar interessante. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas.
E ele começa com o verbo procura. Gente, se você está num acampamento com 1 milhão de pessoas, eu acho que você está esbarrando em homem, você está tropeçando e caindo em cima do outro. Que história é essa de procura? E é exatamente isso que ele diz: procura. Tem que procurar. Porque não dá em toda esquina. Havia sim alguns homens entre milhões que tinham essa capacidade, que tinham esse temor, que não amavam o dinheiro e que poderiam sim liderar de maneira correta, mas teria que procurar para encontrar. O que me leva à pergunta: será que se Moisés estivesse passando por nossa igreja procurando homens com esse perfil, será que ele encontraria alguns? 10, 20, 30? O que vocês acham? Cadê os homens para lá? Eu estava dentro, com certeza ia me escolher. Homens capazes não estão em todos os lugares. Isso me faz aplicar para a vida das solteiras que aqui estão, ou então daquelas que querem se tornar sogras um dia. Cuidado aonde essa moça está indo procurar um rapaz para casar, porque se não procurar direito, acha errado. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eu já disse isso em outras oportunidades. Quando eu vinha para cá, ali perto de um campinho de casa, domingo à tarde, uma molecada soltando pipa. Aí na outra semana já não era mais uma molecada, uns barbados, sabe? Com um carro rebaixado. E soltando pipa e cortando pipa. E começou a virar um frisson, carro de som. Até a guarda municipal foi para lá para ver se ficava de olho no que estava acontecendo. Gente fumando narguilé, aquela confusão de gente. E as franguinhas, tudo arrumadinha, com a roupa bem curtinha, um decote bem grandão, ali, procurando o homem. Será que vai prestar? Esse soltador de pipa vai ser um homem capaz de cuidar dela? Esse fumador de narguilé vai ser um homem capaz de lidar com os desafios da paternidade, da liderança do lar, dos desafios que virão para o futuro? Será? Então, quando a gente procura errado, a gente acha que não está procurando e acaba achado por outra coisa. Muito cuidado aonde se procura. Moisés teria que procurar, porque a gente não acha fácil. Tem muito homem, mas não tem muito homem capaz, temente a Deus, com esse perfil. Vamos lá, um por um. Homens capazes são aqueles que se capacitaram de alguma forma. Nenhum homem nasce capacitado. Todos eles nascem carecas, banguelos, fazendo cocô em qualquer lugar. Eles são incapazes e precisam de uma mãe ou de alguém que cuide, que limpe, que alimente, porque senão morre. Não é? Aqueles que se acham espertos, vocês já foram assim, completamente dependentes. Se hoje você está melhor, é porque você de alguma forma se capacitou. E aqui na Bíblia, nós estamos vendo um perfil de gente para liderar, de homem para fazer a diferença. E começa por capacitação. Homem de Deus, não pare de se capacitar. Não pare de buscar alargar a sua tenda, o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas competências. Isso é importante, porque quando Deus precisa de alguém para ajudar o seu servo, para edificar o corpo, para abençoar uma sociedade, Ele procura homens capazes. Eu sei que muitos vão dizer: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Então fica sentado chupando o dedo para você ver. Que eu me lembre, Saulo foi um escolhido por Deus, mas era muito capaz. E Deus ainda o abençoou e multiplicou ainda mais o que ele tinha. Dizer que Deus capacita não significa que isso vai acontecer de maneira espontânea, que Ele vai colocar o dedo na sua cabeça e de repente você conhece tudo de programação, de repente você conhece tudo de logística para ter um emprego bom, de repente você conhece tudo de ações para ir operar mercado de ações, ou então tudo de, sei lá, qualquer emprego que você quer ter. Não é assim que funciona. Precisa se capacitar, precisa se desenvolver, especialmente nas coisas de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco. O mundo pinta para o homem uma vida fácil, amarrar o burro na sombra, não vejo a hora de formar para não ter que estudar mais. Né? Não dá, ficar estudando, lendo. Olha, o servo de Deus deve se capacitar sempre,
para atender às necessidades cada vez maiores, para ter cada vez mais sabedoria e competência. Homens capazes se capacitam e continuam se capacitando. E aí diz também que esses homens devem ser tementes a Deus. Isso é importante, porque se um ser humano, um homem masculino, tem capacidade, mas não tem temor a Deus, eu diria para vocês que ele é um perigo. Um homem capacitado, um homem inteligente, um homem que sabe resolver as suas coisas, mas não tem temor de Deus, é uma bomba prestes a explodir. E nós já vimos isso na história. Foram grandes homens que realizaram grandes desastres, grandes crimes contra a humanidade. Homens capacitados, fortes, são capazes de destruir profundamente a vida de mulheres, de crianças, e aí vai. E até mesmo sociedades. Não adianta ter capacitação sem ter também temor a Deus. O homem que teme a Deus, justamente por temer a Deus, nunca será autoritário, porque ele também está debaixo de autoridade. Se ele teme a Deus, significa que ele é submisso à vontade de Deus. Ele não vai tratar a esposa dele do jeito que ele acha que tem que tratá-la. Ele não vai tratar uma criança do jeito que acha que merece. Ele vai tentar tratar, e vai procurar agir como Deus diz para ele agir. Como Deus instrui na sua palavra, e por isso ele é uma bênção. Ele tem temor de Deus. Ele não pensa em si, ele não pensa na sua satisfação, ele não pensa apenas na sua alegria, ele não usa os outros para a sua satisfação, porque ele tem temor de Deus. É importante. E eu pergunto, você está crescendo, homem, no temor de Deus? Cada vez mais. Quando nós nos reunimos para cantar aqui essas canções, eu fico às vezes de olho em vocês, procurando dentro de vocês algo que seja autêntico, um louvor que seja do coração, expresso no levantar de mãos, ou então como o irmão Arnaldo dizendo glória a Deus, mas algo sincero e verdadeiro, porque isso são sinais de que algo está acontecendo ali. Esse homem não manda, ele se ajoelha, ele se assenta diante de Deus, ele ouve a Deus, ele ama a Deus, o alvo dele é glorificar a Deus em tudo que ele faz. Bênção, e vai ser uma bênção cada vez maior. É por isso que nós não procuramos, não ensinamos as nossas filhas a procurar homem em qualquer lugar, mas na igreja, naqueles que estão servindo, que estão buscando, que se sujeitam a Deus de todo o seu coração. Depois vamos saltar o homens de verdade e vem para que aborreçam a avareza. A avareza é o lucro ganho de maneira injusta, adquirido por meio da violência, da trapaça, do engano. Isso é ser avarento, é amar o dinheiro mais do que amar a ética, mais do que respeitar a Deus ou a vida do próximo. E hoje, todo homem é ensinado a amar o dinheiro, a buscar a riqueza e a consegui-la por todos os meios possíveis. Os meios não importam, o que importa é o fim, é se dar bem no final. Se um homem não tem temor de Deus, ele é um perigo. E nunca vai ser suficiente para ele o que ele tem. Ele vai amar o dinheiro e vai usar as pessoas. Ao invés de amar as pessoas e usar o dinheiro, ele vai largar a sua esposa, os seus filhos, para poder sobrar mais para ele. E ele poder comprar o que ele quer. Está acontecendo, meus irmãos, o tempo todo ao nosso redor. A nossa sociedade está sendo destruída porque nós não estamos sendo capazes de produzir homens com esse perfil que Jetro instruiu Moisés a procurar. E agora eu volto lá no terceiro. Homens de verdade. Eu estava refletindo sobre isso, tentando entender o que a Bíblia quer dizer com isso, mas a primeira coisa que me veio à cabeça, vocês vão de convir, se tem homem de verdade é porque tem homem? Sabiam disso? Pois é, sejam homens de verdade. Por que ele usa esse termo? Olha, eu vou mostrar um outro versículo para você entender. A gente pensa que para ser homem de verdade, basta ter nascido homem, sabe? Nasceu com os documentos de homem, então é homem. Nasceu com o documento de mulher, então é mulher.
Mas aparentemente não é isso. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, quando Davi estava já no seu leito de morte, se preparando para passar a coroa para o seu filho Salomão, ele chamou Salomão e deu algumas instruções. Olha só, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que significa, de maneira bem polida, estou morrendo. Portanto, tenha coragem e seja homem. Mas já não era? Era. Desde o dia que nasceu, porque o texto aqui não está falando da biologia masculina. Na Bíblia, ser homem de verdade não tem a ver com o aspecto biológico, ser macho. Também não é o que a sociedade diz que tem que ser. Quando a Bíblia fala para ser homem de verdade, ou quando Davi olha para Salomão e fala, seja homem, eu vou descrever para vocês em duas formas. Está falando de maturidade e está falando de masculinidade. Maturidade no sentido de deixar de ser menino. Nós nascemos dependentes, mas meninos precisam crescer, precisam amadurecer. O próprio Paulo diz na sua carta que quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Ele amadureceu. Por isso o termo para homem de verdade é o termo emet, que significa firmeza. Ser homem de verdade não é ter um documento maior, mas é ser firme, ser fiel, viver na verdade. Homem de verdade é homem que é por natureza fiel, cheio de fé, resistente, verdadeiro, justo, correto, confiável. E isso só depois da maturidade. Os meninos têm que virar homens. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos o nascimento de Jesus. Ele é cuidado por uma mãe, ele é adotado por um pai. Mas no meio da história, diz assim, e Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. O menino Jesus crescia, não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Ele estava amadurecendo. Hoje em dia, no afã de deixar os meninos curtirem a infância, acabou que a infância agora dura 40 anos. E nós temos algumas crianças que se barbeiam. Nós temos algumas crianças com cabelo branco. Nós temos alguns meninos e garotos que, apesar do seu corpo maduro, a sua mentalidade é um bebezinho. É uma criancinha. Eu posso falar isso da sua maturidade psicológica, mas eu posso alertar vocês a respeito da maturidade espiritual. Porque todos nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nascemos de novo, especialmente, inclusive os homens. Mas é esperado que depois de nascer em Cristo, nós, homens de Deus, cresçamos e amadureçamos cada vez mais. Porque senão a gente só empata tempo e continua dependendo de leite. Continua com a cabeça pequena, não avança, não desenvolve, não vai poder assumir a responsabilidade de homem. Cada vez mais, homens adultos só querem saber de brincar. Antigamente, a época de brincar com velocípede ou de carrinho de rolemão, era até os 10, 11, 12 anos, né? Que a gente voltava ali com o joelho ralado. Hoje em dia, tem corrida disso, e é um barbado correndo, rapaz do céu. Quem devia estar trabalhando, está empinando bicicleta, empinando moto na rua, colocando em risco a vida dos outros, se divertindo com coisa perigosa. Criança não tem responsabilidade. Criança é um perigo. Concordam ou discordam? Eu já contei a história para vocês do menino, filho do pastor da igreja onde eu frequentava. Eu morava junto com eles. E ele tinha um filho de 6 anos. Homem. Menino homem. Um dia eu estou assim, o que está acontecendo? Está muito quieto. Saí lá para fora, na parte de trás da casa é bem alta, muito alta. Uma varanda, tinha assim, um parapeito bem alto, né? Pois ele não juntou um monte de coisa ali, subiu nesse parapeito e estava se esticando para ver um ninho de passarinho que estava lá no alto do telhado.
caísse dali era a morte certa. Mas ele não pensou nisso, porque ele é criança. Agora não é mais, agora é médico. Mas naquela época era criança. Mas tem alguns de nós que continuam se colocando em perigos como criança. Não percebe a dificuldade, não percebe os problemas, não percebe como o homem deveria perceber. Antigamente, durante o processo de amadurecimento de um homem, especialmente na cultura judaica, com 13 anos, ainda há um rito de passagem. Com 13 anos, os homens param de tratar o garoto como garoto e começam a tratar ele como um homem. Como é que é o nome dessa cerimônia mesmo? Até me esqueci. Bar mitzvah, isso mesmo, obrigado. Bar mitzvah. Falei isso para o Samuel esses dias. Filho, você está com 12, está por 1. A partir dos 13 eu vou te tratar como homem. Ai, pai, não, mas eu quero brincar. Tudo bem ele brigar por isso. O problema é chegar uma mulher, ou chegar uma tia, chegar uma avó. Ai, tadinho do menino. Deixa a criança. Nossa, vai sofrer o resto da vida. Deixa ele. Deixa ele. Inventaram a adolescência entre a infância e a maturidade. Agora os adolescentes vão até os 35, 37, né? O cara já está lá, né, no bico do corvo, mas está vestindo um bonezinho invocadinho, fazendo a tatuagenzinha, cabeça de adolescente, jeito de adolescente, corpo de velho. Mas claro, mãe, vó, tia, pelo amor de Deus, esse menino foi colocado na sua família para amadurecer. Não seja um freio na vida dessa criança. Não seja um freio na vida desse garoto. Eu estou implorando para você. Daqui a pouco não vai ter homem mais para dar conta dos desafios. Porque é paparico demais, é jeitinho demais. Leva a aguinha na boquinha, pega o remedinho. Já esquentou, vou te dar um novo aqui. Deixa esse. Gente, pelo amor de Deus. Meu pai, com 13 anos, já trabalhava para um cara violento que, inclusive, bateu nele. Ele se virou sozinho, saiu de lá, lutou pela sua vida, voltou para casa, começou a ter responsabilidade com 13 anos. Eu saí de casa com 14 anos. Olha que eu nem me considero um homem lá, grande coisa. 14 anos. 14 anos. Eu vou falar de novo. 14 anos. Eu saí de casa. Eu fui morar em outra cidade. 14 anos. Então, muitas vezes, nós mesmos somos um atraso na construção de homens, porque impedimos, atrasamos o amadurecimento, não deixamos eles sofrerem, não deixamos eles sentirem a dor, não deixamos eles lidarem com as dificuldades, nem as deles, nem as dos outros, nem as da família. Lá em casa, certos assuntos já são discutidos em família, porque não é um problema meu, não é um problema da Carol, é um problema nosso. Estava começando a ficar bronqueado lá em casa. Poxa vida, toda hora tem uma coisa para arrumar que alguém deixou. Comecei a ficar chato. Sabe, Jorge? Sabe o que é uma pessoa chata? Sabe, eu sei que você sabe. Fiquei chato, pegando no pé da turma. Hoje eu comi comida maravilhosa da Carol. Domingo é bom. Comi 2 vezes. Estou ali quietinho, curtindo, sabe, deixando a comidinha descer. Os meninos levantaram da mesa e levaram o prato. Levaram o prato para a cozinha. Eu olhei, está melhorando as coisas. Já está levando o prato. Pelo menos isso. Né? Um deles já tem idade até para começar a lavar. Responsabilidade. Para amadurecer, homens, ajudem os homens a amadurecer. E, por favor, não atrapalhem. Às vezes Deus manda dor, e a dor é necessária. Às vezes Deus manda um desafio na escola, e você quer poupar ele, e vai lá brigar com a professora, brigar com a mãe do outro coleguinha.
Deus é soberano sobre as coisas. E muitas vezes essas experiências são necessárias para forjar um caráter, para fazer um amadurecimento. Cuidado, proteção demais enfraquece. Proteção demais deixa a criança vulnerável. Eu tenho 3 filhos, eu sei do que eu estou falando. Meu primeiro filho precisou de bezetacil quando tinha começado a aprender a andar, tadinho, na perna. Uma dó. E o pai de primeira viagem, a dó fica desse tamanho aqui, maior que o peito. Ai. Pneumonia, precisou de bezetacil. Meu segundo filho teve a gripe do bebê, bronquiolite, né? Olha, no primeiro a gente fervia aquela mamadeira, coitada da mamadeira, ela não podia ver água. Fervia chupeta, fervia tudo. E aspirava a casa 2, 3 vezes no dia, coitado, precisou de bezetacil. O segundo também, nem cuidado, assim, teve bronquiolite. Não foi pneumonia, melhorou. A terceira, coitado, não sabe o que é uma mamadeira ferventada. Nunca viu ninguém lavando a chupeta dela. É a que menos fica doente lá em casa. Sei, acho que devia ter sido ao contrário, né? A menina primeiro, os meninos depois. Talvez fosse melhor. Eu e a Carol estávamos protegendo demais os nossos filhos. Eu lembro da Carolzinha, não é por maldade, não é a intenção de proteger ele, de engasgar. Passava o suquinho na peneirinha, a comidinha na peneirinha. Daqui a pouco o menino estava com 6 anos, vai para a escola, não consigo comer isso não quero beber esse suco não, é porque tem uns negocinhos. Vocês riem? É um exemplo. É só um exemplo de como que às vezes, ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Vou continuar porque não temos tempo. Eu vou com vocês também para o Novo Testamento para mostrar que não só a questão da maturidade é necessária para se ter um homem de verdade. Nós devemos tirar todos os impedimentos que impedem o homem de amadurecer, forçá-lo ao amadurecimento, incentivá-lo, encorajá-lo. Mas não só isso. Homem de verdade é um homem que descobriu e vive uma masculinidade bíblica. A Bíblia chama isso de hombridade. 1 Coríntios 16, 13. Vamos lá, está escrito assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Aqui nós temos um problema de tradução, porque no original o que está escrito aqui não é sejam homens corajosos. Aqui literalmente está escrito sejam homens. Andrizomai, sejam homens, não tem corajoso. Porque o ser homem naquela cultura era ser corajoso. É uma qualidade própria do homem, a capacidade de encarar os desafios com mais coragem, com mais destemor do que as mulheres. Ok? Então quando Paulo escreveu isso, dizendo seja homem, é porque é preciso que o homem abrace a masculinidade que Deus deu a ele. Deus criou os homens para eles serem homens. Nós vivemos numa época onde a gente tem vergonha de assumir a masculinidade. Vergonha de dizer que é homem, porque isso tem sido desconstruído dia após dia. Queridos, vocês não estão lá no mundo, vocês nem são do mundo. Vocês são de Deus. Então não tenham vergonhas de ser homem, de ter orgulho de ser homem. Eu dou graças a Deus que eu sou homem. Seja feliz por ser homem. Deus te fez homem, tenha orgulho disso. E desenvolva essa masculinidade até o máximo. Comporte-se como homem. Haja como homem. Mas aí o que significa isso? É claro que ser homem não significa rotar alto e soltar pum. Nem ser grosso ou insensível. Isso são caricaturas equivocadas do que é ser masculino. Para a gente entender o que significa, nós precisamos olhar para a nossa própria natureza. Deus fez o homem, em média, maior e mais forte do que a mulher. É ou não é? Com raras exceções. Se você pegar a média do tamanho das mulheres e pegar a média do tamanho dos homens, como é que fica o negócio? Os homens são mais fortes. Quer ver outra coisa interessante? Os homens são mais racionais do que as mulheres. As mulheres são mais sentimento, emoção.
Deus fez desse jeito por uma razão, e isso precisa ser assimilado, não negado. Isso precisa ser apropriado, porque isso é riqueza. Eu estava lendo um artigo essa semana de alguém mostrando que cientistas descobriram que com poucos dias de vida, os meninos e as meninas são diferentes nas suas percepções do mundo ao seu redor. Por exemplo, se um bebê, mulher, ouve um choro de outro bebê, ela reage. Se um bebê menino ouve um choro de outro bebê, ele continua dormindo. Ela, desde pequenininha, já tem uma sensibilidade para o choro de bebê. Quem colocou isso nela? Foi a sociedade? Se ela está lá no berçário, acabou de sair para o mundo? O que vocês me dizem, gente? Foi Deus que talhou isso. Vamos falar para a mulher na semana que vem? O homem, desde pequenininho, é mais aberto para correr riscos. Tanto é que quando a gente vê uma menina moleque, a gente fica espantado. Geralmente, quem é que apronta? Quem é que não mede perigos? São os meninos. Por que que Deus fez o homem mais forte? Por que que Deus fez ele mais racional? Por que que Deus pega o homem, como no texto lá de Êxodo, e fala, eu quero vocês liderando 1.000, 100, 50, 10. Por que que Deus vem para o homem dentro do casamento e fala, eu quero que você seja o cabeça do lar? Se Deus está fazendo assim, é porque é assim que tem que ser, e é uma razão. O homem foi talhado para isso. Não significa que ele é melhor do que a mulher, mas significa que ele tem umas capacidades inatas dentro de si para essa responsabilidade. Do mesmo jeito que a mulher tem inata outras capacidades para o seu desempenho, para o seu papel. Deus nos quer desenvolvendo a nossa masculinidade, assumindo ela biblicamente. E isso passa por assumir a responsabilidade. Deus fez o homem forte para ele se colocar na frente. Deus fez o homem forte para ele ralar mais. Deus fez o homem forte para ele proteger. Deus fez o homem racional para ele pensar. Para ele usar essa capacidade para proteger a sua esposa, para proteger os seus filhos, para trabalhar na sociedade, para trabalhar na igreja, ou em qualquer campo. A cultura tem atacado massivamente a figura do homem. E por conta disso, gente, a maioria das crianças nascidas de mulheres com menos de 30 anos não tem a presença do pai, segundo pesquisas nos Estados Unidos. E eu penso que não é muito diferente aqui no Brasil. O homem, por não reconhecer o seu papel, tem abandonado o seu tesouro, tem abandonado a sua missão e tem deixado vulnerável esposa e filhos. A grande parte de mulheres com menos de 30 anos foram abandonadas. E as crianças não têm a presença do pai. Pela primeira vez na história, nós temos mais mulheres que homens na escola universitária. Pela primeira vez, nós temos mais mulheres com carteira de motorista. Na maioria das igrejas, as mulheres respondem por pelo menos 60% da membresia. Mas há um problema. Porque numa guerra, se você perde os homens, o que acontece? Numa guerra, você preferia ter um exército formado de mulheres ou um exército formado de homens? Deixa eu mudar. Vamos mudar um negócio mais claro, porque às vezes você fala, não, tem mulher que é muito mais forte que homem. Então tá bom. Numa batalha contra baratas, a Campinas está sendo invadido por baratas. O que você quer, 100 homens ou 200 mulheres? Viu? Tá vendo? Um exemplo e tudo fica claro, ok? Olha aí, numa batalha, quem vai para frente e morrer é o homem. E ele precisa ser homem, para saber que a sua vida está em risco, mas ele está lutando por algo maior. Ele está lutando pela esposa, pela liberdade dos filhos, pelo futuro deles. Ah, nós não temos guerra hoje em dia, meus irmãos. Acordem vocês que acham que nunca mais nós teremos guerra. Não é o que a Bíblia diz. Já foram 100 anos desde das últimas guerras, né? Pelo menos a primeira guerra mundial do século foi em 1914 que começou. Já estourou esse prazo de 100 anos.
A outra começou em 41, foi até 45. Já estamos lá, daqui a pouco o negócio enrola por aí. Cadê os homens para ir para a guerra? Cadê os homens? Não tem coragem de matar um mosquito. Ai, tadinho. Né? Não tem coragem de enfrentar um rato. Eu já vi cena no YouTube que eu deitei no chão para rir. O rato vindo e o cara correndo. Não é? A barata voando e o cara desesperado. Ah! Eu, hein? Culpa de quem? É preciso amadurecer, é preciso agir como o homem. Se colocar na frente, assumir responsabilidades. Deus fez o homem para isso. Se capacitar e estar ali por sua esposa, estar ali por seus filhos. Eu vou falar de uma outra coisa. Muitos homens fazem muito gosto de ver a sua esposa na igreja. Ela está num lugar bom. De ver os seus filhos indo para a escola dominical, ou para um culto, para uma atividade cristã. Olha, meus filhos estão bem. Mas ele mesmo traz a esposa aqui na frente e vai embora. Lidere pelo exemplo, cara. A responsabilidade de buscar a Deus não é da esposa, do filho em primeiro lugar, é sua. Você que tem que orar. Você que tem que ler a Bíblia. Você tem que botar eles no bolso e mostrar para eles o caminho. É assim que você tem que fazer. Eu sou o homem aqui em casa. Eu vou mostrar para você, vou buscar a Deus de coração. Responsabilidade, liderança, para o bem, para a saúde da família. Hoje em dia, há quem acredite que o negócio está tão feio que não há mais diferenças entre os homens do mundo e os homens da igreja. Ah, pastor, estou tão decepcionado, para mim é tudo igual. A gente vai olhar, casamento de crente também tem divórcio. A gente vai olhar, homem também adultera, igual os homens lá do fundo do mundo. Ah, eles também têm vício. Ah, eles também veem pornografia. Né? E aí a gente começa realmente a acreditar que não faz diferença nenhuma vir para a igreja, que não muda nada, crer em Jesus Cristo. E que os homens daqui de dentro são iguais os homens de lá de fora. Cristãos se divorciam mesmo tanto que não cristãos. Os cristãos são tão adúlteros quanto os não cristãos. Homens cristãos abusam sexualmente de mulheres tanto quanto os outros que não são cristãos. Só tem um problema nesses dados. Quem faz essas pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, faz uma pesquisa muito ruim. Ele chega para o homem e pergunta, olha, nós vamos manter em segredo aqui as suas informações. Você é cristão? Sim, beleza. Sim, para a primeira, agora vamos perguntar as outras. Já adulterou? Sim. Mas a única pergunta que ele fez foi, você é cristão? E a resposta foi, ok. Alguém aqui já fez um cadastro na academia e não apareceu lá 3 semanas seguidas? Entre dizer que está cadastrado e ser um halterofilista, tem um caminho muito longo. Não adianta a pessoa falar que é cristão, essa pergunta está incompleta. A pergunta teria que ser, você crê em Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Você ora a Bíblia, você adora a Deus, você faz isso quantas vezes? E essas sim são representações de um comportamento transformado, de um cristão autêntico. Então as pesquisas foram feitas de maneira errada. Felizmente, um outro pesquisador resolveu fazer as perguntas certas e encontrar nos homens marcas de que havia um cristianismo autêntico e desprezar as informações daqueles que não viviam um cristianismo autêntico. E quando ele separou cristãos autênticos, homens que viviam na fé de verdade, e comparou com aqueles que viviam na fé de mentira ou nem tinham fé, os dados são alarmantes. Os cristãos de verdade são melhores homens. A pesquisa foi feita com os filhos, com as esposas. Os protestantes que acreditam na Bíblia, frequentadores de igreja, apaixonados por Jesus, são estatisticamente os melhores homens na sociedade. São melhores maridos, são pais, são melhores homens. Quantos aqui são melhores por causa de Jesus na sua vida? Era um homem antes, é um homem depois. Diferente. Eu estou perguntando retoricamente, não, eu posso ouvir um tchauzinho daqueles que vão, eu melhorei, pastor. Jesus na minha vida fez muita diferença. Eu nem sei se eu estaria casado.
Eu não sei se eu estaria vivo não fosse Jesus na minha vida. Esse pesquisador nem protestante é. Ele fez a pesquisa e ficou alarmado. Os homens cristãos de verdade são mais ativos para expressar amor às crianças que outros homens. Eles abraçam mais as crianças. Eles beijam mais as crianças. E o carinho que eles têm pelas crianças não é aquele carinho perverso, sexual. É um carinho sincero. Na família, tem mais probabilidade de trabalhar emoções positivas e são mais consistentes no investimento emocional dentro do casamento. Eles se esforçam para agradar a sua esposa. As esposas que mais declaram estar felizes com o amor e afeto recebido de seus maridos são as esposas de maridos cristãos de verdade. Meu marido ora por mim, nós lemos a Bíblia, ele se submete a Deus e com isso ele não pensa que é Deus. Ele vai à igreja e lá falam para ele ser bom, amar, perdoar, abençoar e ser generoso. Isso é bom para todos nós, a família inteira está ganhando. Homens da igreja têm mais empatia em relação às crianças, até aquelas que não são seus filhos. Protestantes conservadores gastam mais tempo socializando com suas esposas. Eles saem mais com as suas esposas. E para os lugares legais, não para os lugares ruins. Ok? Eles saem mais com as esposas. Estou falando, mulherada, dá uma dica para sua filha. Ela fica procurando o olho verde. Ela fica olhando o cara descolado. Fala para ela procurar um cara cristão. O descolado gastou dinheiro com um boné muito caro, não vai pagar o sorvete para ela. O cristão não. O cristão é diferente. Vamos lá. Também são os pais mais ativos na expressão de amor pelos filhos e jovens, abraçando e beijando mais frequentemente. Gritam menos que os outros pais. Menos índices de violência doméstica, menos índices de adultério, menores índices de divórcio, quando o homem é homem de verdade, conforme a instrução de Deus. Como é que nós vamos ter uma sociedade melhor? Passa por você, homem. Passa por você, adolescente, menino, rapaz, recém-casado, solteiro. Passa por você, amadurecendo. Passa por você, assumindo a masculinidade bíblica. E se você estiver confuso, Jesus é o nosso modelo de masculinidade. O texto fala, estejam vigilantes. Jesus vigiou sempre. Jesus foi um homem vigilante. Ele não caiu em tentação. Ele não perdeu nenhum dos seus. Ele estava lá por eles, ele orou por eles, ele protegeu eles. Ele disse, Pai, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Eu guardei do maligno, e agora que eu estou indo embora, eu te encomendo ele nas tuas mãos, protege-os por mim. Cara, Jesus era homem. Jesus manteve-se firme na fé. Ele pisou no caminho de Deus e não abandonou o caminho de Deus. Confiança em Deus mesmo no meio da perseguição. Mesmo diante de dificuldades, de traição, mesmo diante da morte, Jesus não abandonou a confiança no seu Pai. Homem de Deus, segue o modelo de Jesus, firme na fé. Pode abandonar outras coisas, mas a fé eu não abandono. Confio em Deus, creio na sua palavra, vou colocar em prática, ainda que tudo pareça dizer que é o contrário. Jesus também foi homem de verdade. Seja um homem, ele foi. E ele é um modelo correto para nós. Porque ele sabia ser duro na hora de ser duro, mas também sabia ser gentil na hora de ser gentil. Não pensem vocês que o homem bom é o homem gentil sempre. Tem hora que não dá para ser gentil. Na hora que você vai enfrentar um bandido, você vai ser gentil com o menino? Não, fica tranquilo, só deixa a minha esposa, a minha filha em paz e vai embora, pega o que você quiser, tá? Tudo aqui, ó, paz e amor, né? Ó, fica aí. É assim que funciona não, gente. Há maldade no mundo. E a maldade precisa ser combatida. Se a maldade vem com armas, precisa defender com as armas que dá para defender. Ok? Jesus foi corajoso. Jesus mandou os discípulos levar a espada porque ia precisar. Ah, tem. Onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia.
Você perdeu o culto semana passada, também eu falei umas coisas bem interessantes. Depois você vai lá para você assistir. Está na Bíblia. Jesus teve coragem, Jesus enfrentou dificuldade, Jesus enfrentou afronta e se colocou firme. Ele não saiu correndo com o rabinho entre as pernas. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Não. Ele foi até o fim, com firmeza, como homem, masculino. Apesar de ter morrido virgem, ele expressou essa masculinidade de tantas formas. Recebendo as crianças, protegendo as mulheres e brigando com os homens hipócritas, exploradores, malignos. Ele expôs, ele alertou, ele denunciou. Ele foi homem de verdade e também ele foi corajoso e forte. Então, muita gente acha que ser homem forte é ir para a academia levantar peso, né? Né, gente? Eu não gosto. Para mim, todos ficam a cópia do gorila. Não é? Eu não sei se as academias têm todos os mesmos equipamentos, mas para mim fica tudo cópia. Cópia, só muda a cor. Não. Mas também, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de outro tipo de força, não só a força física, que é importante, mas a força psicológica, a força emocional, a força espiritual. Jesus tinha isso. Jesus era tão forte que mesmo no momento que o coração dele o afligia e a tristeza tomava conta, e que ele falava, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber, ele foi forte para terminar a oração e dizer, não faça a minha vontade, mas a tua. Olha a força desse cara. E desde que ele ouviu 3 não seguidos para essa oração, ele levantou, encarou Judas, encarou os bandidos, curou a orelha do cara lá que Pedro decepou a orelha dele, pegou a cruz, carregou até não aguentar mais, depois precisou de ajuda, mas foi, deitou lá, recebeu os pregos, recebeu as pauladas, recebeu os insultos, ele não olhou para trás, ele não arredou o pé, ele continuou com coragem, com uma força que é impossível de medir. Porque nesse pior instante, Deus, vocês vão te lembrar, não estava com ele. Ele gritou, Pai, por que me abandonaste? E naquela hora, ele manteve a sua postura, só na sua força. E terminou o que tinha que terminar. E ele fez isso para salvar você, moça, mulher. Ele fez isso para salvar você, homem. Ele assumiu a responsabilidade pelos seus pecados. Ele entrou na briga para te libertar da escravidão, para te libertar da mentira. Ele desceu no meio das trevas para fazer brilhar a luz no seu caminho, a fim de que você não ficasse mais perdido. Ele enfrentou aqueles que te escravizaram para te dar uma nova vida. Corajoso, forte, vitorioso. Que silêncio. Eu queria que a gente fechasse os nossos olhos rapidamente, fizesse uma oração simples. Deus, continua falando no meu coração. E enquanto a gente ora, eu vou pedir aqui a presença de um amigo meu, que vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele, nós vamos conversar. Por favor, feche os teus ouvidos. Aliás, feche os teus olhos. Abre os ouvidos e ore. Deus, me ajuda a colaborar na formação de outros homens. Deus, como mulher, me ajuda a colaborar para a formação de homens, para ajudar o meu marido, para ajudar os meus filhos. Senhor Deus, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz nessa noite. E pedimos, ó Pai, que o Senhor mostre para nós agora, com a vida, o que o Senhor fez na vida de um homem da nossa igreja. Use esse momento, ó Deus, não para a exaltação dele, mas para a exaltação do Senhor. E compartilha, Senhor Deus, esperança no coração de todos os homens e mulheres que estão aqui. Que venha ser encorajamento, renovo, que venha ser cura para aqueles que estão desanimados, cansados, machucados pelas dores da vida, pelas frustrações. Que esse momento, ó Deus, seja uma continuidade desse tratar do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Cláudio, sobe aqui, por favor.
Aos 5 dele, por favor. Senta aí, meu irmão. Bom, o Cláudio já andou conversando comigo aqui na frente da igreja há bastante tempo atrás. Ele acabou de checar, não está tremendo. Ele não gosta muito de falar em público, né, Cláudio? Não. Mas, desde o momento que eu decidi que ia falar sobre masculinidade, sobre homem, a história do Cláudio me vem na cabeça. E olha que eu nem conheço todos os pormenores. E aí, a história vem na minha cabeça, o Cláudio vem na minha cabeça, preciso falar com o Cláudio. E aí, no meio da correria da semana, não lembrei de ligar para o Cláudio. Mas a providência de Deus trouxe o Cláudio aqui na igreja nessa semana. Né? E ele bateu aqui, veio conversar comigo. Eu falei, Cláudio do céu, ainda bem que você veio. Eu lembrei de uma coisa, eu queria conversar contigo. O Cláudio é membro da nossa igreja desde 2014, 2010. Uau! Chegou há bastante tempo. E ele e sua esposa, seus filhos vieram para cá. Mas eu queria que ele contasse um pouquinho para nós como que era o Cláudio antes de conhecer Jesus Cristo. E onde ele estaria, na sua opinião, se ele não tivesse conhecido Jesus? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Eu não levo muito jeito para conversar em público, não, tá? Mas o onde estaria, né? Bom, eu achei estranho o pastor me chamar de novo para dar testemunho, porque eu já dei esse testemunho alguns anos atrás aqui, né? Mas aonde estaria? Foi a pergunta que a gente tinha, só combinou essa durante a semana, tá? As outras não sei qual que ele vai perguntar. Fiquei especulando, onde estaria? Como estaria, né? Então, o que eu fazia? Não era tão torto assim, não, tá? Era só um pouquinho, né? Tem muita gente mais torta do que isso, né? Bebia, fumava, tal, né? Tinha uns vícios aí, né? E eu cresci, era católico, né? Mas também nada praticante. Com 12, 13 anos de idade já parei de ir na igreja católica, né? Não tinha os exemplos dos pais também de levar para a igreja, nada. E vivia aquela vida sem Deus. Daí o meu irmão foi convertido com uns 23 anos de idade, então eu devia ter 21 mais ou menos, e ele pregava bastante para mim. Cansou de me chamar para ir na igreja dele, por várias vezes. E era sempre aquele não preciso assim de Deus, não é. Você acha 21 anos de idade, né? E então, e essas coisas erradas foram acumulando, né? Mas, até que um dia, esse meu irmão sempre pregando evangelho, outras pessoas também pregando evangelho, né? E até que um dia, Deus me derrubou literalmente, depois de uma noite de churrasco em casa, com muita bebida minha, muito cigarro, e depois, daí, fiquei desmaiado, sei lá por quantos minutos, né? Daí, depois disso, começou aquele negócio, né? E se eu tivesse morrido, para onde que eu iria, né? Que um pouco da palavra de Deus eu conhecia, né? Para o meu irmão pregar. E ficava naquela, né? Daí foi meu irmão me visitar, né? Daí ele fez a pergunta, para onde você teria ido, hein, se tivesse morrido, hein? Você ia para o inferno. Eu, rapaz, né? Daí foi um despertar. Então, Deus usa muitas pessoas, tá? Para chamar a gente. Então, eu ainda estou em processo, reconheço muito que estou em processo, mas começou, a partir dali, Deus falou, chega dessa vida, vou te transformar. E começou as transformações, daí fui buscar a Deus, né? Já estava casado com as meninas, tudo, né? As meninas eram pequenas, tudo. Ainda tinha essa vida de beber e fumar e tal. Daí a bebida eu larguei antes de entrar para a igreja até, né? E daí foi tudo providência de Deus que foi colocando no caminho. Me colocou o Rodrigão no caminho, que indicou essa igreja. Porque estava eu e Larissa procurando alguma igreja, né? Lá de lá. Para procurar, para servir a Deus, né? Conhecer a Deus ali e tal, né? Mas não estava encontrando nenhuma, assim. Daí o Rodrigão convidou, né? Vai lá, para a igreja lá, vai lá assistir o culto, porque a única vez que tinha vindo aqui foi no casamento do Rodrigão.
Daí, por acaso, no domingo que a gente veio, ele convidou, era aniversário de casamento do Rodrigão. Então, algumas coincidências que Deus, né, faz assim que a gente fica... né? E depois disso, nós falamos, é aqui mesmo, longe de casa, né? Mas tudo bem, é aqui que está bom. E então, assim, e daí foi só acontecendo. acontecendo as coisas. Mas ainda tem muito para acontecer, ainda tem muito para Deus trabalhar. O Cláudio falou, pastor, eu não tenho muita coisa para arrumar, mas eu tenho certeza, cara. Tem muita coisa para arrumar, nós estamos no caminho da perfeição para ter a estatura de Cristo. Mas você falou do vício, Cláudio. E eu tive o privilégio, no momento, né, na hora não era privilégio, era uma dor acompanhar a sua luta contra o vício do cigarro. E foi uma luta que demorou mais para você vencer, né? Como se as garras do passado ainda estivessem presas, te mantendo. Como que foi esse processo para você? Aquilo que você puder contar, né? O cigarro. Bom, eu tinha vergonha. Então, a gente foi batizado em 2010, né? Em junho de 2010. A família toda batizada aqui, graças a Deus, né? Mas eu ainda tinha o vício do cigarro. Não tinha mais o vício da bebida, né? Mas tinha o vício do cigarro. E aquele negócio incomodando. Né? Ele saía escondidinho aqui, ia lá fora, tadinho. Eu tentava não fumar aqui, mas a vontade, às vezes, está no meio do culto. Nem sentia cheiro de cigarro. No meio do culto dá vontade de fumar. Mas no meio do culto, daí não saía, não. Mas a hora que acabava, eu saía correndo lá, dava uma fumadinha, às vezes, né? Mas a maioria das vezes eu conseguia chegar até em casa e fumar só em casa. Mas era normal fumar e depois fumar em casa para vir para cá, né? Não gostava nem de fumar ali na calçada para os irmãos nunca vendo, né? Porque era vergonhoso, né? E isso incomodava, né? Mas incomodava, tinha tentado um tratamento já com um pneumo mesmo, né? E a gente orava bastante em casa, né? Orava. Então, foi em 2010 a conversão. Em 2015 é que fui parar de fumar. Então, foram 5 anos de luta. Inclusive, agradeço ao Edinho, né? E também ao Silas, que tinha passado por isso aí, de falar, poxa, tem um membro fumante e o cara não larga o vício, né? O vício do cigarro não é fácil, não. Né? Mas Deus mostrou depois um outro caminho, que não era eu tenho Unimed, eu vou no pneumo, vou no psiquiatra, não sei o que lá. Tentei os 2 tratamentos e os 2 deram errado. Né? Não, Deus não falou, não, vai usar a sua carteirinha do SUS, vai lá no posto de saúde, né? E uma faixa que eu via lá, há mais de 2 anos, vendo aquela faixa lá de pare de fumar fumando. Daí, eu vou lá. Né? Por acaso foi em fevereiro de 2015. Então, está virando 8 anos. Né? E fui lá e fiz o tratamento, um tratamento no posto de saúde. Aqueles tratamentos que é aplicado quase no Brasil todo, né? O tratamento é o nacional, né? E fiz todo o tratamento e parei de fumar. É lógico que foi uma providência de Deus me colocar ali e tudo. Não foi fácil, né? Mas Ô, Cláudio, tirou esse peso de mim. eu quero que você conte. Eu queria agradecer do pastor Edinho e do pastor Silas, porque eu sei que pessoas ficavam assim, ô pastor, aquele cara está fumando ainda. Aquele cara fuma, né? Eu não queria nem que você lembrasse isso, porque realmente foi um drama, né? Mas a gente conseguiu contornar e incentivar os irmãos que viam a orar por você. Mas você me contou um detalhe que eu acho que é importante. Você queria muito parar e orava muito na sua casa para conseguir. Mas depois de 2 tratamentos caros, né? E modernos, não consegui, você estava desanimado. Como é que esse ânimo voltou para você tentar o 3º tratamento? Então, quem já passou por algum vício sabe que é assim, a gente tenta uma coisa, não dá certo, fica frustrado, desanima. Então se é para fumar, vou ficar fumando. Mas daí depois ganha um fôlego novamente. Chega uma hora que, não, espera aí, eu vou tentar outra coisa. Acupuntura, né? Eu tentei acupuntura também. Não sei o que lá, né? Tentar outra coisa, e vai tentando, né? Mas tinha as orações em casa, né? E
eu acredito muito em pedido de oração, esse negócio de crente 6 horas, né? 6 horas para mim. O crente 6 horas, né? Então eu pedi pastores, né? Pedi para outros irmãos aqui da igreja, ora aí que, né? Para Deus me tirar desse vício do cigarro. E lá em casa também a gente tinha o hábito de orar, né? Quando as meninas eram menores, né? A gente tinha esse hábito de orar antes de dormir. Então, cada dia era um dos 4 que orava. Né? Então, teve época que eu estava tão dizendo, ainda animado, não chegava a minha vez, eu orava, né? Agradeço pelo dia, tal, Deus me livre do vício de cigarro. Né? Eu orava. Aí, quando estava desanimado, eu já nem orava mais. Mas tinha uma menina ali, que ela sempre orava. Eu estava desanimado e ela continuava. E Deus, tira o cigarro do meu pai. Deus, tira o cigarro do meu pai. Né? Então, isso animava. Né? Eu me lembro quando você me ligou na segunda-feira, pastor, é hoje. Vou começar hoje. E aquele foi o último dia, né? Foi. 8 de abril de 2015. Hã? 6 de abril. O Rodrigão lembra. 6 de abril de 2015. Bem, está aqui o Claudião. Deus está trabalhando na vida dele. Jesus está trabalhando na vida dele. E é bonito de ver o que ele está fazendo. É um cara que veio para a igreja, sabia que precisava de ajuda, reconheceu que precisava de ajuda. Muitos homens querem ser mais fortes do que aparentam ser. E não reconhecem que precisa de salvação, precisa de força, que está além de si. E ele buscou, e a sua família buscou junto, orando. E Deus atendeu, né? Não sei se eu poupo você, mas você sabe o que ele faz toda semana, desde então? Posso falar? Pode. Ele faz parte do programa ainda. Não porque ele tem que parar de fumar, mas porque toda semana ele ajuda aqueles que estão iniciando a sua jornada para tentar largar o vício do cigarro. Ele vai lá, ele arruma a sala. Se alguém faltou, é ele que cobra. Antes mesmo dos médicos cobrar, ele já está falando, não, tem que levar isso a sério, né? E sempre que tem oportunidade, conta a sua história, dizendo, eu também tive, mas eu estou livre. E quando há a possibilidade, né, Claudião? Deus. De vez em quando põe Deus ou Jesus no meio da frase lá. Deus me ajudou, foi fé. Então, vocês estão vendo aqui um cara que era viciado, mas hoje é livre. Em nome de Cristo Jesus, que benção. Eu só quero dizer que, assim como eu fui transformado, muita gente aqui foi transformada. Eu sou apenas um exemplo, tá? Eu escolhi eu um. sei que meus irmãos também todos tiveram sua história, seus testemunhos aqui, né? E você se considera um homem melhor do que você era lá no começo? Melhor sim. Mas melhorando ainda. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. Quer melhorar mais ainda. Amém. Vamos terminar esse momento aqui então, meus irmãos. Eu queria que a gente orasse pela vida do Cláudio, para que Deus usasse ele mais e mais, aonde ele estiver. Ele é funcionário público, trabalha na prefeitura, entra nas casas da pessoa para fiscalizar, né? O povo não gosta de fiscal, ele é fiscal, então tem que orar para proteção. Mas, acima de tudo, que a luz dele brilhe, que a esposa dele, as filhas dele possam ver nele o reflexo de Cristo, que ele consiga amadurecer do jeito que ele quer, mais e mais, para ser mais parecido com Jesus. E que o mesmo poder, a mesma unção seja sobre todos os homens aqui na igreja. Senhor Deus, nós temos aqui na igreja muitas pessoas que andavam perdidos, escravos do pecado, escravos de vício, no mundo, ó Deus, muito longe do Senhor, assim como Cláudio estava. Ele estava morrendo, ele estava doente, ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Mas o Senhor usou a dor para atraí-lo para os teus caminhos, e o Senhor tem trabalhado na vida dele, dia após dia. Eu sou muito feliz por ter visto ele, quando ele começou a vir para a igreja, e ver, ó Deus, que o Senhor está continuando a tua obra. O Senhor ainda não terminou de forjar nele o caráter de Cristo, mas cada vez mais é perceptível esse caráter na vida dele, ó Deus. Hoje ele serve aqui na igreja como tesoureiro, hoje ele é presidente da junta diaconal, hoje ele ajuda pessoas que não têm fé a pelo menos enfrentar os seus vícios e mostrar para eles que há outra possibilidade. Eu oro, ó Deus, abençoando a vida do meu irmão no trabalho dele. O Senhor dê para ele coragem, unção e poder, ousadia, para ele continuar pregando a verdade, contando a sua história, contando o que o Senhor fez na história dele. Nós abençoamos também o seu casamento, sua paternidade. Nós oramos pelas filhas dele, ó Deus, que o Senhor prepare para elas homens de Deus. E
não só para elas, ó Deus, para todas as meninas aqui da igreja, para todas as mães que têm filhas, que elas venham ser felizes com um genro temente ao Senhor. Abençoa as mães e os pais na criação e formação de homens de verdade. Abençoa, Deus, para que a nossa igreja venha fornecer para a sociedade os homens que estão fazendo falta nas posições mais importantes de liderança, de serviço, para guardar e proteger as mulheres, as crianças, todos que são vulneráveis. Entra, Senhor Jesus Cristo, na minha vida. Entra, Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, Cláudio.